Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros, irmãos e irmãs. Hoje, sábado 21 de setembro deste ano 2024, buscamos no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículo 14 em diante, onde nos diz: E Jesus volvia em el poder del Espírito a Galileia, e se difundiu sua fama por toda a terra de alrededor. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, por liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Até aí ele chegou, porque isso correspondia à sua vinda, o que estaria realizando ele em sua primeira vinda. Porque o que na continuação dizia, o qual está no capítulo 61 de Isaías, e o dia de vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Essa é a parte que ele não leu, que corresponde à segunda vinda do Senhor, ou seja, ao nosso tempo. Continua dizendo no versículo 20 do capítulo 4 de Lucas. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Continuou ele: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para de lá o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. O ensinamento na carpa é igual os trovões. Podem sentar, queiram ter a bondade. Ele aí, vemos que era costume ler e falar esse dia, onde vemos ali no versículo 16, vejam, diz: Conforme o seu costume se levantou para ler. Era costume dele ir e ler alguma porção ali das Escrituras, e nesse momento lhe correspondeu ler essa porção de Isaías, onde ele a encontrou. E vejam
en el verso no versículo desse mesmo capítulo desse mesmo capítulo 4, 4, en el verso no versículo en el verso 14, no miren, versículo 14, Esses dois vejam versos esses antes. 2 versículos antes, en donde onde él había ido a Nazaret, el verso ele 14, tinha 15 ido a dice, Nazaré, "Y Jesús versículo volvió en el 14 e poder del 15. Espíritu a Galilea, Então, y pelo se poder do difundió Espírito, su fama voltou por Jesus toda para a la tierra de Galileia, alrededor, e a sua fama correu y por todas as enseñaba regiões circunvizinhas. en las sinagogas Ele de ensinava ellos, nas suas y era sinagogas, glorificado e por por todos. todos era louvado. Ele enseñava, Ele vean, ensinava, vejam, en las sinagogas, nas sinagogas, y vean que e su vejam fama se que sua difundió fama se difundiu por por toda esa región. toda essa região. Ahora vean aquí, Agora vejam aqui, en el mensaje La Voz del Hijo de Dios, na mensagem A Voz do Filho de Deus, que foi pregado em 27 de dezembro de 1992, aqui em Caí, Porto Rico, nos diz nosso irmão William. y ven ustedes E vejam vocês, este ángel este anjo, en Éxodo capítulo em Êxodo 23, capítulo 23, versículo 20, diz assim a Escritura: Vede, eu envio o meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve sua voz, porque porque esta es la voz para essa é a nosotros, voz para nós, a voz do Filho de Deus, a voz da coluna de fogo, a voz do anjo do pacto, do anjo forte. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. Não te rebeles contra ele, porque ele não perdoará a vossa rebeldia, pois o meu nome está nele. Aí vocês têm onde está o nome eterno de Deus, no anjo do pacto, em Jesus Cristo, o anjo do pacto, a coluna de fogo, entrando no lugar santíssimo do seu templo espiritual. E aí, ao se velar e se revelar nesse lugar santíssimo, ele revela o grande mistério do seu nome, desse nome eterno de Deus, que é o nome novo que Jesus diz que ele tem, porque ele tinha tomado o nome Jesus para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Porque o nome Jesus significa Salvador, Redentor. Porque o nome tem a ver com a obra que Deus estaria realizando por meio de Jesus. E a obra era realizar, salvar, redimir. Ou seja, realizar essa obra de sacrifício, o qual era o sacrifício perfeito, que no Antigo Testamento estava mostrando, Deus estava mostrando por meio desses animaizinhos que eram sacrificados, os quais somente cobriam o pecado, mas ali estava um sacrifício perfeito. Agora, para essa obra, tinha que ter o nome correspondente a esse trabalho. O mesmo que significa o nome Josué, porque Josué significa em grego Jesus. Portanto, Josué introduziu o povo hebreu na terra prometida e repartiu, distribuiu a herança. E o nosso Josué, que é o Senhor Jesus Cristo, é quem no fim do tempo nos reparte a nossa herança. Por isso, vem com o título de propriedade. Agora vejam, no livro dos selos, nos diz o reverendo William Branham na página 131, diz: E agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Redentor, porque ele foi Redentor quando ele esteve sobre a terra. Mas, quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. E então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Onde será revelado? O nome? Nos trovões.
Notem o mistério. Ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. E estava vestido de um manto salpicado de sangue. O seu nome é chamado o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 13 ao 16. Aí vem o Messias. Aí é onde está. Agora vejam que ele, em sua vinda, vem com um nome novo. E esse nome diz que será revelado nos trovões. Continua dizendo o nosso irmão William aqui. Agora vejam vocês onde ele entra. Ele entra no lugar santíssimo do seu templo, assim como entrou no templo que Moisés fez, ao que Salomão fez e ao que Deus criou no ventre de Maria. Entrou nesse corpo em toda a sua plenitude. No dia em que João batizou, desceu em forma de pomba e pousou sobre ele e habitou nele, nesse templo humano. E depois ele fez outro templo, o seu corpo místico. Também, cada um de nós como indivíduo somos um templo do Espírito de Deus, assim que cada anjo mensageiro também é o templo do Espírito de Deus. Por isso Paulo dizia, já não vivo eu, vive Cristo em mim. Cristo estava em São Paulo como cordeiro, se revelando aos gentios. Como estava em São Paulo? Como cordeiro. E através da história, Cristo como Cordeiro se revelou em cada anjo mensageiro, onde primeiramente se velou. Depois, no fim do tempo, em nossa era, ele se vela em seu anjo mensageiro, não como Cordeiro de Deus, mas como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e se revela ao povo. Agora vejam, quem se revela ao povo? O anjo do Senhor. O anjo que, nessa manifestação do anjo que era diferente dos demais, se revela ao povo como leão da tribo de Judá. Diz, e através do seu anjo, revela, dá a conhecer, emite as 7 vozes dos 7 trovões, para assim dar aos seus filhos a fé para serem transformados e raptados. A voz do anjo forte, a voz da coluna de fogo, o anjo do pacto clamando, rugindo, como um leão, através do seu anjo mensageiro no fim do tempo. Recordem que um anjo é um mensageiro e um mensageiro é o quê? Um profeta. No fim do tempo, na era da pedra angular, a era eterna, é a voz do Filho de Deus que nós escutaríamos para receber a fé de rapto, a fé para ser transformados e raptados. E os mortos em Cristo escutariam para serem ressuscitados em corpos incorruptíveis. E onde é que nos diz ele que se escutaria os trovões? Vamos ir ao livro de Citações, página 155, parágrafo 1387, onde nos diz... O reverendo William Branham é um extrato da mensagem. O Deus desta era perversa diz... Agora, em fazer isto, vim aqui com o propósito de ensinar as últimas taças, as últimas 7 taças e as últimas 7 trombetas e os últimos 7 trovões do livro do Apocalipse, ligando-os juntos nessa hora em que vivemos para prosseguir depois da abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja. E não poderíamos ter espaço para fazê-lo, assim que eu espero que, tão pronto como puder, nós possamos obter um lugar suficiente para isso. Quer seja aqui ou em Louisville, New Albany, ou quer seja que coloquemos uma carpa, uma tenda, para que assim só possamos ficar todo o tempo que o Senhor nos guia a estar. E aí ele escreve, o ensinamento na carpa é igual os trovões. O que é estar sendo dado no cumprimento da visão da carpa ou ensinamento dos trovões? Ou seja, tudo correspondente à fé de rapto, que está e gira ao redor dos trovões, a vinda do Senhor.
Na mensagem Pastores Honrando o Ministério do Último Dia, aí nos fala um pouquinho também nosso irmão William, que foi pregado em 9 de março de 2009, em São Luís Potosí, México. O extrato que lemos anterior foi pregado em 27 de dezembro de 92. Agora vejam como ele já estava falando o que seria ele como leão da tribo de Judá em sua vinda. E cada mensageiro, quando lhe correspondia esse espírito de profeta chegar a essa terra e estar nesse instrumento, porque vejam vocês, os profetas não se tornam profetas, mas que nascem profeta. Cada um deles estava cumprindo no tempo onde Deus o enviou, e estava cumprindo a parte correspondente ao programa divino para esse tempo. Mas eles falavam porque eram inspirados pelo Espírito de Cristo, e muitos deles, por exemplo, no Antigo Testamento, eles falaram, profetizaram dos sofrimentos que o Messias teria quando estivesse na terra. Por exemplo, Davi dizia, perfuraram minhas mãos e meus pés, e não por isso nele se estava cumprindo a vinda do Messias. Todos os profetas estavam refletindo, mostrando, tipificando esse que viria mais adiante. E assim ocorreu com os 7 anjos mensageiros e com o nosso irmão William Souto Santiago também. Ele falava, e era como se estivesse falando dele. Mas o melhor, vejam vocês, que estava mostrando o que seria esse último profeta, o Benjamim dos profetas, onde estaria cumprindo tudo o correspondente ao 7º selo, o anjo que era diferente dos demais, que estaria no meio da sua igreja em carne humana, dando sob carpa o ensinamento, a fé para serem transformados e raptados, contida nos trovões. Vejam, em 2009 nos diz o nome do nosso Deus, o nome da cidade do nosso Deus, ou seja, da Nova Jerusalém, e o nome novo do Senhor é o mesmo. E vai ser escrito sobre o vencedor, para entendê-lo mais fácil. O vencedor vai ter o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o nome novo do Senhor. Como vai ser isso? Espere um momento. No cumprimento da visão da carpa, vai se ver melhor, porque aí os trovões estarão abrindo esse mistério do 7º selo. Onde ia se ver melhor, ia se abrir esse mistério do 7º selo, ia se abrir o mistério do nome novo? No cumprimento da visão da carpa. Veja o clarinho, que ele aí o diz. Porque aí os trovões estarão abrindo esse mistério do 7º selo. E se os trovões, que é a voz de Cristo, o anjo forte, o anjo do pacto, estaria falando os trovões, pois tem que ter um pregador. Um homem que estaria cumprindo essa promessa, onde ele se revelaria à sua igreja. A igreja que o está esperando, aquela que vai ser transformada, os que amam sua vinda, estarão abrindo todo o mistério que tem a ver com as trombetas e as taças e as pragas. Tudo isso vai ser falado mais claramente, pois se vai ser falado, pois tem que ter uma boca. Vejam o simples que é, mas vejam, mesmo falando ele, tudo isso, do que seria a vinda do anjo forte, a vinda do Senhor, a fé de rapto, a revelação do nome novo, a revelação também para serem transformados e também ver os da sexta dimensão, todo esse mistério, as taças, as trombetas, as pragas, tudo isso. Como ele o fala em todas essas mensagens de como seria. E mesmo assim, muitos não veem. Veem que não é uma simplicidade assim humana, vamos dizer, está envolvida a parte divina, porque, por mais simples que for, se não há uma revelação do alto, não podem ver. Aí é onde a pessoa que entende e compreende tudo isso e vê o cumprimento,
que é o que estávamos falando ontem na mensagem de ontem, quando a pessoa vê o cumprimento do que Deus prometeu, essa é a interpretação. Mas aquele que não recebe a revelação do alto, jamais o verá. Aí, o escolhido está consciente e seguro de que tem uma representação na sexta dimensão. Os que não estão vendo o cumprimento da visão da carpa, como Deus o prometeu, como profetizou, como falou, como precursou o reverendo William Branham, eles não têm esses atributos que estão representados lá na sexta dimensão e na sétima dimensão de onde vieram. Ou seja, esses atributos não estão lá nessas pessoas, porque não tem essa representação lá. Os atributos são de outra dimensão. Para poder obter a revelação da sétima dimensão, se requer que os atributos estejam ligados ao grande atributo, à grande teofania, a Deus, para poder obter a revelação da vinda do Senhor, que é como ladrão à noite. Agora vejam, continua dizendo, tudo isso vai ser falado mais claramente e Deus vai estar respaldando, como respaldou cada palavra que Moisés disse. Porque era o que Deus estava dizendo a Moisés, e somente era como são os alto-falantes ou caixas de som e o amplificador. Agora vejam como Deus falou a Moisés e Moisés ao povo, e Deus estava respaldando Moisés. Assim também disse a Josué. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Ou seja, que Deus estava respaldando ali a Josué. E a esse mensageiro final, Deus também o está e o continuará respaldando até chegar à parte culminante do seu ministério. Agora vimos, nesta ocasião, o ensinamento na carpa igual, os trovões. Que Deus continue nos abençoando grandemente e continue nos ajudando a entender, a compreender, a receber tudo o que Ele está nos dando, o qual é o conteúdo dos trovões. Que neste ensinamento, sob carpa, está sendo dado a conhecer todos esses mistérios e se está abrindo o sétimo selo, que é a vinda do Senhor. O ensinamento na carpa é igual, os trovões. Que Deus os abençoe e guarde a todos e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.